Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste tempo em que vamos nos preparando para a solenidade do Santo Natal, hoje celebramos a festa do apóstolo Santo André. André era discípulo de João Batista. E ao ouvir João apresentar o Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, André torna-se seguidor de Jesus. E chama Pedro para mostrar Jesus como o Messias, o ungido de Deus, esperado por Israel. Amados irmãos e irmãs, assim como Santo André, a liturgia nos convida a também sermos sinais do amor de Deus, apresentando o Senhor, o ungido do Pai, o bom Jesus, a todos, por meio de nossas ações, por meio de nossas palavras. Cristo continua a nos chamar para o seguimento a Ele. Assim como passando pelo mar da Galileia, viu os irmãos que pescavam e os chamou: segue-me, e eu darei a vocês agora uma nova função. De agora em diante, eu farei de vós pescadores de homens. E diz o evangelista Mateus que imediatamente eles deixaram as redes que estavam lançando no mar e seguiram Jesus. Depois Mateus continua dizendo que Jesus andou mais um pouco e encontrou os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e também os chamou. E eles deixaram a barca e o pai e partiram. Amados irmãos e irmãs, somos convidados também a darmos a Jesus Cristo uma resposta de prontidão. Seguir a Jesus imediatamente é estarmos sempre disponíveis a dar a Ele uma resposta de prontidão. Ele faz o chamado. Ele faz o chamado. A nossa resposta pode ser positiva ou negativa, mas nós sempre damos uma resposta. Ele continua a nos chamar para que continuemos lançando as redes no sentido de trazer para junto dele mais pessoas, fazer com que novos corações se aproximem dele. Isso não depende só do sacerdote. Isso é missão de todo batizado, de todo aquele que é inserido na igreja com o objetivo de ser continuador da obra de Jesus. Todos somos chamados por Cristo. Os irmãos têm uma resposta imediata. 2 estão no trabalho, estão lançando a rede. Os outros estão na barca com o Pai. A barca é sinal, às vezes, da nossa acomodação, do lugar onde ficamos, estamos sentados. E, às vezes, a família pode ser que seja o nosso apego.
precisamos, às vezes, nos libertar de tudo aquilo que nos impede de dar uma resposta positiva a Jesus. Ele chama, a resposta ela é pessoal. Ele chama, e a resposta nós vamos dar a partir do nosso coração, da nossa generosidade, do amor que temos para com Ele. Queridos irmãos e irmãs, e esta resposta, ela vai fazer com que nós nos envolvamos cada vez mais, a ponto de colocar em prática na nossa vida a palavra do Cristo. Fazer com que ela seja de fato anunciada a todos. Por isso é preciso que com nossas ações, com nossa palavra, nós expressemos aquilo que cremos. Todo aquele que crer em Jesus não ficará confundido. Ele é generoso para com todos os que o invocam. E não importa a diferença entre judeu ou grego, mas é o mesmo Senhor. Assim também, queridos irmãos e irmãs, como São Paulo dirige esta palavra aos romanos, hoje nós somos chamados a voltarmos o nosso olhar para o bom Jesus, que não importa a raça ou cor, mas o amor dele é igual para com todos nós. O seu sangue derramado pela salvação de todos foi derramado pela salvação de todos mesmo, não de alguns. Não de alguns privilegiados, mas de todo aquele que busca confessar com sua boca e com seu coração, ou seja, com suas ações, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então peçamos a Ele nesta tarde que nos conceda a graça de, assim como Santo André, nós termos para com Ele uma resposta verdadeira de amor profundo, generosa, uma resposta de prontidão ao chamado que Ele nos faz cotidianamente. E que nossa vida, nossas ações possam cada vez mais revelar Cristo às pessoas, para que muitos outros, vendo nossas atitudes como cristãos, possam de fato abraçar a fé e crer que Jesus é verdadeiramente o ungido do Pai, o Messias, o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.